Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical da Classe dos Adultos com a Paz do Senhor Jesus. Este é o vídeo da lição tradicional do nosso canal, professora Manuela Barros. Nós temos dois tipos de classe, a comentada, que já está disponibilizada no nosso canal, baseada no comentário da nossa lição, e esta aula tradicional que nós fazemos um esboço, né, baseado no conteúdo da lição, e nós preparamos desta maneira didática para a apresentação na sala de aula, e é o que eu quero compartilhar com você neste vídeo aqui. O nosso estudo está intitulado de Vontade, o que move o ser humano, e trata-se com certeza da lição de número 9 que nós temos no nosso estudo. 3 tópicos vão ser a parte deste estudo, né, que nós vamos estar fazendo aqui. O primeiro é o que impulsiona a vontade do homem. O que impulsiona a vontade do homem? Em segundo lugar, como vencer a vontade da carne. Em terceiro lugar, vamos estudar exemplos de quem priorizou a vontade de Deus. Então, você já está vendo aí que ensinamos sobre vontade, mas vamos analisar a perspectiva do homem, da carne do homem e a vontade de Deus. E eu estou muito feliz com este estudo, aquilo que o Senhor nos permitiu colocar aqui. Então, vamos falar em primeiro lugar sobre o que impulsiona a vontade do homem. Antes de eu falar aqui, eu já quero, porque me lembrei que o roteiro, né, isso aqui, este esboço está disponibilizado gratuitamente para você. Na descrição do vídeo, se você é novo por aqui, os demais com certeza já sabe, mas na descrição do vídeo você vai achar um link e você pode usar à vontade o roteiro. Então, o que impulsiona a vontade do homem são 3 razões que nós colocamos aqui. Primeiro, a razão, que busca discernir entre o certo e o errado. O desejo, que busca impor o seu querer. E a obediência voluntária, que usa os 2 anteriores e vence os 2. Então, nós vamos observar, segundo o estudo que o nosso pastor Silas deixou aqui para nós, ele mencionou a razão e o desejo, né, como fatores que motivam, que impulsionam a vontade do homem. A vontade é o nosso querer. E nós queremos, nós fazemos alguma coisa porque, em primeiro lugar, nós, na nossa razão, nós encontramos algo certo, algo positivo, algo que há ganho nisso. Então, este discernimento de ser certo ou errado, de ser o melhor para mim, de ser o caminho que eu acho que vai dar certo. Então, veja, tudo isso, a razão está sendo usada. Eu vou trazer aqui alguns textos bíblicos para este impulsionar da vontade do homem através da razão. Jó, capítulo 6, versículo 25, diz: ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição. Então, a primeira parte aí é a que fala, claro, é Eclesiastes 7, 25. O texto diz: eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. Então, você sabe que Eclesiastes é um destes livros, né, de sabedoria, onde o autor, por toda a sua vida, viveu isso de inquirir, de questionar, de buscar a razão através do raciocínio, do entendimento, a sabedoria das coisas deste mundo. Vamos ainda ler Deuteronômio 25, versículo 1, diz: quando houver contenda entre alguns, e vierem a juízo para que os juízes o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. O que nós estamos vendo aí? Uma coisa simples. É a questão de juízos, né? Então, alguém é colocado para julgar uma causa. Alguém contra alguém. Então, este juiz vai descobrir através de perguntas, através de ver o que aconteceu, não é? Quem está certo e quem está errado. Então, um vai ser justificado, o outro vai ser condenado, e isso trata-se a razão. Então, a vontade do homem, ela é impulsionada pela razão. E, por último aí, nós temos o texto de Jó 34:4, que diz: o que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Então, veja aí, é pela razão que nós vamos escolher o nosso desejo, né? É escolher o que é bom para nós, o que é direito, ou seja, o que é correto. Então, falamos do primeiro, impulsionar, não é, da vontade do homem, a razão. Segundo, o desejo. O desejo, conforme nós estudamos a lição aqui, nós vemos que é uma coisa mais vinculada, não é, com
a nossa carne, com o nosso ímpeto, com o desejo daquilo que é colocado diante dos nossos olhos. E geralmente o desejo, até o pastor colocou aqui, a fraqueza da vontade, não é? É o tópico 1, subtópico 3. Ele claramente escreveu aqui, muitas vezes o desejo fala mais alto do que a razão, né? Até ele fala do caso dos vícios e etc, vem exatamente por causa disso. Então, o desejo, ele tem a tendência de impor o seu querer. Ele tem a capacidade, inclusive, o pastor até escreveu isso aqui num outro tópico, que o desejo, ele tem a capacidade de enganar a razão e vencer sobre a razão muitas vezes na nossa vida. Ele fala mais alto, ele fala mais forte, e não é que nós não tenhamos a razão, está sempre conosco, mas o desejo, muitas vezes, ele fala mais alto, ele vai tentar enganar, não é? Corromper a razão para satisfazer o seu querer. Provérbios capítulo 11, versículo 23, diz: o desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Então veja aí, o desejo dos justos, né? Ele impõe, é sempre o bem. Veja o seguinte versículo, Provérbios 21, 25. O desejo do preguiçoso, a gente falou do justo, agora do preguiçoso. O desejo dele o mata, porque as suas mãos recusam-se trabalhar. Então, porque ele é preguiçoso, seu desejo é fazer nada, e esta é a recompensa. Jeremias capítulo 5, versículo 31, diz: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? É um texto que mostra uma realidade que Jeremias está vivendo, né? Até os jovens estão neste trimestre estudando sobre o livro de Jeremias, e o que acontece é que o povo estava traindo a Deus, vivendo apartado de Deus. E Deus estava sempre trazendo palavras através dos seus profetas para trazê-los ao arrependimento, à verdade, à reconciliação com Deus. Mas Deus fala neste momento com Jeremias uma situação que nós acabamos de ler, dizendo o seguinte: os profetas do meu povo, que estão por aí, estão falando falsamente. E os sacerdotes estão liderando, estão dominando com mão forte, humanamente, não pelo meu querer, ok? Então, há uma corrupção tanto dos profetas como dos sacerdotes, mas o pior, digo eu, né, é que o povo, o meu povo, diz o Senhor agora, o meu povo deseja isso. E aí o que eu faço? É o que Deus perguntou. Então a pergunta nossa é o que é que nós desejamos. Muitas vezes nós estamos usufruindo, nós estamos nos alimentando, inclusive espiritualmente, daquilo que em verdade nós desejamos. A realidade de muito do que nós hoje consumimos na igreja evangélica foi o desejo de muitos de romper com aquilo que era a simplicidade em Cristo Jesus que nós vivemos por muito tempo. E aí, os desejos afloraram, não é? E como diz aí o Senhor a Jeremias, tudo que nós estamos colhendo, vivendo, em verdade, isso é o que o povo quer, é o que disse o Senhor. Neste caso, não era a vontade de Deus para eles. Mas o desejo busca impor o seu querer. Em terceiro lugar, há um outro impulsionador que chama-se a obediência voluntária. A obediência voluntária, ela usa os outros dois, ela usa a razão e o desejo. E ela vence os outros dois. Eu até anotei aí embaixo, você vai ver se você está com o roteiro. Ela é submissa. A obediência voluntária, ela é submissa. Ela é leve para a alma. Como assim, irmã? Se eu aceito a vontade de alguém, eu não tenho que pensar duas vezes. Eu não tenho que batalhar. Se eu sei que a vontade de Deus é ir para a direita, mesmo que eu, em minha carnalidade, em minha natureza, em minha humanidade, eu gostaria de ir para a esquerda, mas se Deus quer, e claramente eu sei que a vontade de Deus é a direita, e eu aceitar voluntariamente obedecer a Deus, a partir do momento que o impulsionador, o agente que me impulsiona é a obediência que eu voluntariamente quero dar a Deus, se torna leve. Não importa o que acontecer, foi Deus quem quis este caminho.
Porque quando nós decidimos, queira ou não, há um peso, porque toda a nossa decisão, toda a nossa vontade tem uma consequência, né? É muito bom decidir ser dono da nossa vida. No entanto, a gente paga o preço das nossas escolhas. Às vezes são preços bons e às vezes são maus. Mas quando nós nos submetemos à vontade de alguém, a culpa, entre aspas, é desta pessoa. O que quer que acontecer, nós podemos dizer, foi por causa do querer desta pessoa. Só que nós confiamos no querer de Deus. Aleluia. Quando nós queremos obedecê-lo. E em terceiro lugar, coloquei aí a obediência voluntária exalta o que é obedecido. Se você decide obedecer a um pai, você está honrando ao seu pai. Se você decide obedecer, ser submissa ao seu esposo, você está honrando o seu esposo. Quando nós decidimos ser submissos, obedecer voluntariamente a Deus, nós estamos exaltando a Deus com a nossa vida. Então, a obediência voluntária, antes de eu ler os dois textos que estão propostos para nós aí, ela usa a razão no sentido que, antes de eu obedecer a Deus, não só eu tenho que conhecer a vontade deste Deus, mas conhecer a este Deus, que a única maneira de conhecer a Deus é pela palavra de Deus, não há outra forma, não é sentimento do que Deus é. Deus, ele nos mostra quem ele é pelas suas ações, pelas suas palavras que nós lemos nessa palavra, ok? Então começa aí a razão, mas nesta experiência que eu tenho de conhecê-lo e daquilo que ele atuou na minha vida, ou seja, da verdade desta palavra em mim, eu tenho consciência, em primeiro lugar, que Deus me ama. Que Deus verdadeiramente me ama. E espiritualmente só existem dois times, dois reinos, duas realidades espirituais, luz e trevas. E a luz pertence a Deus, e Deus me ama. E as trevas eu conheço pela palavra. Eu posso até não ter muita experiência, e graças a Deus por isso. Mas o que eu vejo hoje das trevas é roubar, é matar, é destruir. E eu vejo isso na vida das pessoas. Então, racionalmente, eu decido a obediência voluntária a Deus porque eu sei, em primeiro lugar, que Ele me ama. Eu sei que o querer de Deus é o melhor para mim. O querer de Deus para a minha vida é o melhor. A minha carne pode dizer o contrário. Ah, mas eu queria tanto isso. Mas se eu tenho a razão, consciência de que o que Deus escolher para mim é o melhor, então eu usei a razão para ficar debaixo da obediência e voluntariamente eu entrei aí. Vamos falar do desejo, né? Que eu falei que tanto a obediência ela usa tanto a razão como o desejo. E o desejo? O desejo é de quem quer servir a Deus. O desejo é de quem quer cumprir o propósito dele na sua vida. De verdade. Porque nós nos emocionamos de sermos usados por Deus, mas para alguém cumprir o desejo de Deus na sua vida, ele tem que se submeter à sua vontade. Portanto, o que vai impulsionar todas as decisões na vida deste homem ou desta mulher é a obediência, a submissão, a obediência voluntária ao que Deus quer. Então ele vai buscar saber o que Deus quer, ele vai renunciar ao seu querer e ele vai obedecer a Deus. Quando alguém é impulsionado pela obediência voluntária, eu digo uma coisa, pela Bíblia Sagrada, e que nós vamos concluir neste estudo aqui. A obediência voluntária vence a razão e vence o desejo. Porque quando a razão disser, não dá, Jesus disse, venha Pedro, pode vir. Pedro disse, eu quero estar com o Senhor nas águas, né? És tu, Jesus, faz-me ter contigo. Uma palavra louca. Jesus disse, vem. A obediência voluntária ali, a razão falaria, não vai, porque não vai dar certo. Você é homem, ele é o filho de Deus, mas você sabe o que vai acontecer. Mas a obediência voluntária, ela não está limitada à razão, ela vence a razão, aleluia. Quando Deus diz vá, quando Deus diz faça, quando Deus diz diga, nós podemos obedecer. Veja que a obediência voluntária a Deus, ela é superior à razão e é superior ao desejo. Ela é superior ao desejo. O desejo da nossa carne tenta falar, mas quando nós propomos que nós vamos obedecer a Deus, por mais que ele grite, eu não sei se você já viveu, eu sei que você, imagino que sim, já viveu isso em uma ou outra área da sua vida.
A carne gritou, falou alto, começou os seus pensamentos já, né? A gente tem falado aí de vontade, pensamento já articular, mas naquela hora você trouxe, porque esse é o seu desejo, você trouxe a vontade de Deus, a obediência a Deus, você se lembrou que este é o querer de Deus e você disse, cale-se carne, cale-se desejo, porque eu decido obedecer ao Senhor. Foi o que José fez, né? Foi o que José fez. Ele dizia, eu não poderia fazer isso contra o meu amo e contra o meu Deus. E ele fugiu da situação. Atos capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? Eram os líderes religiosos aos apóstolos. Não ensinem mais, eu não falei. Eis que vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, eles foram admoestados, eles foram colocados na esquina e disseram, olha, vou liberar vocês, mas não falem mais no nome deste homem. E o que eles disseram? Nós não podemos deixar de obedecer a Deus. Então, a obediência voluntária, ela vence a razão, ela vence a pressão, ela vence o desejo, ela vence o medo, ela vence tudo. Romanos 16 e 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Então, Paulo está já no finalzinho, né, da carta aos Romanos, e dizendo que a obediência desta igreja é conhecida. Aleluia. Que o fruto espiritual que impulsiona os crentes desta igreja é uma obediência voluntária ao Senhor. Que bênção. Segundo tópico. Como vencer agora a vontade da carne? 3 subtópicos. Primeiro, dizer não. Trata-se da determinação. Né? A psicologia humana vai falar dela. Né? Como vencer a vontade da carne? A natureza humana vai falar dela. É dizer não. Trata-se de determinação, mas tem mais. Segunda, alimentar o espírito. Trata-se da sustentação. É muito fácil só dizer não, mas se o espírito não estiver alimentado, não vai ser sustentável essa posição, muitas vezes. Terceiro lugar, querer a vontade de Deus. Trata-se da motivação. Então, nós vamos estudar a determinação, a sustentação e a motivação que vão vencer a vontade da carne. Todos nós temos carne? Amém. Ela fala tão alto como a carne de Paulo falava. Glória a Jesus, fala. Então, como vencer? Ela é para sempre, enquanto vivermos, um inimigo para nós. E um inimigo que tem vencido a muitos. E porque a carne tem sido o centro do evangelho humanista que hoje está percolando o mundo, ela não precisa mais ser vencida. Ela está sendo colocada no contexto do cristianismo, mas este não é o cristianismo do Cristo da Bíblia Sagrada. Mas nós que reconhecemos que a vontade da carne vai sempre militar contra a vontade do Espírito, porque isso sim é Bíblia, então nós temos que descobrir como vencer. E o primeiro lugar é dizer não, trata-se da determinação. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18, este é o mais simples, né, dos tópicos, porque nós o conhecemos bem. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Aqueles 3 amigos de Daniel, né? Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, a determinação daqueles jovens era essa. Nós vamos obedecer a Deus, não importa o que. Gênesis 39, 7 a 10, próximo exemplo, diz, e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, acabamos de falar, não é? E disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar
com ela. Então, José não deu ouvidos. José disse, não, eu não vou pecar contra o teu marido, a única coisa do teu marido que eu não posso tocar é você e eu não pecaria contra o meu Deus. Ponto e acabou. Então, a primeira coisa de vencer a vontade da carne é simplesmente dizer não. Paulo dá o último aí que a gente vai estar estudando, né? O último conselho a Timóteo. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 22, somente a primeira parte. Diz, foge, Timóteo também, dos desejos da mocidade. Qual é a palavra primeira aí? Foge. Foge, foge, foge. Dizer não, fugir, trata-se da determinação. Você não pensa. Quer vencer a carne? A primeira arma é não pensa, não deixa. A gente tem estudado deste processo, né? De como começar a pensar. A tentação pode vir por causa do desejo da carne, mas você não vai fomentar isso, não vai pensar. Simplesmente é simples. Diga não. Segundo, alimentar o espírito. Trata-se da sustentação. Quem não está sustentado tem dificuldade de dizer não às vezes. Então, a sustentação, ela é importantíssima, ela é essencial. Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 15. Diz, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, o que está dizendo aí? Para você ter um sustento, um corpo espiritual forte, maduro, que sabe discernir o bem e o mal, que é forte e capaz para dizer não, você não pode estar comendo leite. Pelo tempo que vocês são crentes, é Paulo dizendo aí, na verdade, o autor aos Hebreus dizendo aí a eles, né? Vocês já deviam estar comendo mantimento sólido, que é o que Deus tem para os perfeitos, né? No entanto, eles estavam numa situação diferente. Mas mesmo o leite, irmãos, que ele diz lá no começo, trata-se da palavra racional. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, não é só o estudo da palavra, não é só um devocional, um pensamento de alguém sobre a palavra, é a palavra de Deus. Quando nós lemos, nós somos fortalecidos, é um alimento para a nossa alma. Como funciona no sentido físico, matemático, eu não sei. É mistério de Deus, eu só sei de uma coisa, que eu dou testemunho que funciona. Gera fé, gera fortaleza, gera força para a gente dizer não, gera entendimento da vontade de Deus, gera comunhão para com Deus. Tudo isso eu sei, dou testemunho que é uma realidade. Não só são palavras, simpósios, devocionais escritos por alguém, é a própria palavra de Deus. Ela é sustento para a nossa vida. E eu desafio, é um desafio que você pode passar aos alunos. Tome um tempo, todos os seus dias, leia um capítulo que seja somente. 5, 6, 10 versículos. 5 versículos, pense neles, no que está dizendo, todos os dias. E vamos ver o fruto disso no passar de 3, 4 meses na sua vida. Se você não ver o fruto, a maioria dos vendedores dizem, olha, principalmente se o produto é bom, ele diz, nós te damos tudo de volta se não funcionar. Nós garantimos de tal maneira o produto que você pode ter tudo de volta. Claro que nós não vamos usar a pequenez da realidade humana, mas eu quero dar testemunho e eu tenho a audácia de desafiar que se nós humildemente lermos a palavra de Deus, 5 versículos que seja, e pensarmos nela diariamente, eu pergunto, qual será o fruto depois de 2, 3, 4 meses? Em verdade, essa deveria ser a nossa vida, sempre como crentes, mas infelizmente não é assim. Mas a palavra é o alimento do Espírito, que é o segundo tópico. É a sustentação para aquele que quer vencer a carne. Então, queremos vencer a carne? Estamos cansados. Que é minha carne. É tentação, né, irmã? Então, aprenda a dizer não. Ter caráter de crente. Mas não só isso, porque às vezes é forte. Sustente, aleluia, alimentando o teu espírito. E por último, queira
deseja a vontade de Deus, essa é a motivação. Alguns dizem, ninguém faz nada se não estiver motivado. Há uma briga aí entre o pessoal que fala entre uma coisa e outra, mas enfim, a motivação é um fator importante. E qual a motivação daquele que quer vencer a carne, irmãos? A motivação do mundo é dar o que a carne quer. Essa é a nossa realidade hoje. Se não fez você feliz, se você não gostou, sai fora. Vai atrás do que te faz bem, do que faz você feliz. Este é o evangelho do mundo. Mas se nós entendemos o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, o caminho apertado, aleluia, mas que leva à salvação, se nós queremos obedecer a Deus, então nós devemos querer a vontade de Deus e essa deve ser a nossa motivação. Nós não podemos andar na vontade de Deus se não a conhecemos, mas uma das realidades, por que a gente tem que aprender a palavra de Deus? Porque a vontade de Deus está aqui. Muitos pregadores vão dizer, a vontade de Deus é esta, hoje mesmo é uma revolução. A vontade de Deus do evangelho de hoje que está mais crescendo neste mundo é um evangelho de se miscigenar no mundo, sermos parte do mundo para iluminar o mundo. Nunca deu certo, é igual uma certa filosofia aí econômica do mundo. Nunca deu certo. Nunca foi, mas o pior do que não só dar certo, nunca foi o que Jesus mandou nos fazer. Ele diz para o mundo, você vai e você prega o evangelho, chama ao arrependimento, anuncia a luz. Diga de passagem, a luz irrita, a luz incomoda. É simples ver isso, João capítulo 3, leia. Ele era a luz verdadeira e veio ao mundo, mas as trevas amaram mais as trevas, mais o mal, do que ele, do que a luz. Por quê? Por quê? Por quê? Porque as suas obras eram más. O que são as obras? É o desejo da carne feito em realidade. Mas esta nova igreja que está invadindo o mundo não tem muitas regras para a carne. Aleluia. Mas quando nós queremos a vontade de Deus verdadeiramente, essa é a nossa motivação. E muitas vezes nós renunciamos, ou seja, finalmente nós cumprimos o que Jesus nos mandou fazer. Nós conseguimos renunciar à nossa carne. Está aí a vitória. Salmo 81, 11 a 16. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários, que os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel saído da rocha. Querer a vontade de Deus deveria ser a nossa motivação, mas Deus aí está dizendo, Israel não quis. Eles não quiseram a minha vontade. Se eles quisessem a minha vontade, ele disse aí, não só eu daria vitória em relação aos inimigos deles, mas eu saciaria eles do trigo e do mel. 1 Reis ainda, capítulo 3, versículo 5, depois do 9 ao 14, diz, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, teu igual não houve. E depois de ti, teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, é Deus que falando, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. O que está dizendo aí? Você conhece bem essa história. É o que Salomão pediu. Por quê? Porque é o que desejava o coração dele. Ele queria o que era a vontade de Deus. Deus ficou feliz.
Ele honrou, como nós dissemos, a obediência voluntária, ela exalta, ela honra aquele que está obedecendo ao que é obedecido, no caso, a Deus. Então, quando ele diz, eu quero sabedoria para levar adiante, para reinar este tão grande povo, o povo de Deus, temor a Deus, honra a Deus, ao povo de Deus. Então, Deus se alegrou. E o que Deus disse? Vou te dar isso que você pediu e vou te dar as outras coisas, igual o texto que a gente acabou de ler. Então, aquele que quer a vontade de Deus, por motivação, não só agrada a Deus, mas Deus vai cuidar dele. Não significa que nós vamos ter o que Salomão teve, né? Mas nós vamos ter suprida a nossa necessidade, como outro texto diz. Deus cuidará com prazer da nossa vida. Deus cuidará de nós com prazer, como um pai cuida de um filho com prazer, quando nós queremos a vontade dele. E esta pode ser a nossa terceira motivação aí de como vencer a nossa carne. Terceiro tópico, nós temos os exemplos, né, para nós de quem priorizou a vontade de Deus. Nós vimos que a vontade de Deus é uma opção, ela é a opção vitoriosa contra a razão e o desejo, e houveram pessoas que quiseram a vontade de Deus. A primeira que nós vamos falar é o exemplo de Jesus. A segunda, vamos falar do exemplo de Paulo. E, em terceiro lugar, o exemplo da minha e da sua vida. Ou seja, do contexto bíblico do crente. O exemplo de Jesus, João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Estamos estudando sobre vontade, né? Mas qual o desejo de Jesus? A vontade daquele que me enviou, portanto, do Pai. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. João 5,30. Jesus aprendeu a obediência. Jesus aprendeu a obediência. Interessante. João capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade. Jesus dizendo, mas a vontade do Pai que me enviou. Lucas 22, 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu e você conhecemos esta hora, este momento de Jesus. Talvez a gente não esperasse Jesus pedir ou perguntar para passar o cálice. Mas isto prova, esta palavra de Jesus prova o peso do que ele estava passando, vivendo naquele momento. E ele chegou a falar isso. Pai, se for possível, se for da tua vontade, faz. Todavia, seja feita a tua vontade, ou seja, o exemplo de Jesus de priorizar a vontade de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à vontade do Pai, até a morte e morte de cruz, ou seja, a consumação daquilo que ele estava orando em Lucas. O exemplo de Paulo, Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então tá aí o que Paulo começou dizendo. A minha vida, a minha vontade não é preciosa para mim. A minha vontade é cumprir e com alegria o que Deus propôs para minha vida, que é dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Porque quando a gente fala só cumprir o que Deus tem para mim, é glamouroso, irmão. O que eu vejo de crente por todo lado querendo cumprir a vontade de Deus, desde que a vontade de Deus seja o meu negócio prosperar, seja a minha família estar bem, seja isso, seja aquilo, mas a vontade de Deus para Paulo, e até que eu saiba, Marcos 16 e 15 diz que é uma tarefa para todos nós, é dar testemunho, é pregar o evangelho de arrependimento, aleluia. Por todo mundo, glória seja dada ao nome de Jesus. É viver o evangelho que ele nos mandou viver. É viver segundo o exemplo de Jesus, é renunciar a nós mesmos. Nós vamos ler o texto daqui a pouco. No entanto, este é o chamado de Paulo. E ele não teve a sua vida como preciosa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, cooperadores de Deus é a função que ele se achava. Para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Sofre, Timóteo, pois comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita
se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar, tá aí, aquele que o alistou para a guerra. Então pronto. Quem nos alistou para a guerra, e é uma guerra, foi Deus. Para nós agradarmos, nós não vamos ficar atados com as coisas deste mundo, por mais glamouroso que seja. Nós temos que trabalhar, nós temos que sobreviver, nós temos que conviver, nós temos que aprender nessas universidades. Mas este não é o nosso prazer. Nosso prazer é a vontade de Deus. E esta vontade sofre comigo, Timóteo. Sofre, pois, comigo, Timóteo, as aflições que vêm por seguir, por viver a vontade. Então, não é glamouroso. Porque ele diz, ninguém que milita fica aqui, vivendo, convivendo, amando, entendendo que a sua vocação de Deus, divina, é aqui. Sua vocação humana pode ser. Você pode ser usado por Deus dentro deste contexto? Pode. Mas o nosso chamado espiritual bíblico que Jesus deixou para todos nós é ir no mundo e ser luz, e a luz irrita, porque a luz mostra o erro. A luz mostra o sujo. A luz não mostra o amor, a luz mostra a escuridão. Agora a luz, nela está o amor, que diz, saia das trevas, saia da prisão e venha para a luz. Isso é o amor. Nós estamos trocando um pouco a ordem das coisas nos dias de hoje. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. É o fim da vida do servo de Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, a minha vida foi combater. Terminou a minha carreira e eu guardei a fé. Este foi o exemplo. A vontade de Deus foi prioridade na vida de Paulo. E o exemplo da minha e da tua vida, da nossa vida, Mateus 16, versículo 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, sou eu e você, nós queremos. Jesus diz, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. O chamado de Jesus é renunciar a si mesmo. Que isso? É a minha vontade. Não ser a minha vontade a primeira. Irmão, será que nós temos noção do que é isso na vida? Porque a nossa realidade do mundo de hoje é só a nossa vontade e nada mais. Até aquilo que socialmente, antigamente, talvez alguns ainda num contexto, era a vontade do chefe, a vontade do marido, a vontade disso. Hoje, nós não açoitamos de nada nem ninguém mais. É só a nossa vontade. Aí Jesus, Jesus, ele diz para nós, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz. E mesmo que eu não saiba exatamente o que ele está querendo dizer com a sua cruz, eu sei que cruz é pesado, dói, é vergonhoso. E ele diz, então siga-me. E aí ele disse, se alguém perder a sua vida, perder. Já viu aquilo que a gente às vezes diz? Eu tô perdendo tempo. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que trabalhar 14, 16 horas para render, para ganhar o tempo. Aí Jesus diz para nós, se alguém estiver disposto de perder a vida, por amor de mim, vai achá-la. Para a lógica humana, tomar tempo em oração, tomar tempo visitando, conversando com alguém que talvez não tenha o mesmo nível intelectual que você tenha, que talvez não tenha nada para te dar, nenhum network para você conseguir subir ou andar ou ter uma entrada ali ou ali. É perder tempo para o mundo. Mas Jesus disse, quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. E quem quiser salvar a vida, como muitos de nós estamos loucos para salvar a nossa vida, tontos. Ninguém sabe se amanhã o Senhor nos chama o que a gente tem. Para que valeu? Amanhã uma doença bate a nossa porta e agora para que valeu?
Jesus nos chama a renunciar e tomar a nossa cruz e achar a nossa vida através de perdê-la por amor dele. Mateus capítulo 12, versículo 49 a 50. Isso é aquele que prioriza a vontade de Deus. Este é o evangelho de Cristo que nos chama a priorizar a vontade de Deus. Ele priorizou. Nós já vimos. Paulo, um exemplo fora de Jesus, priorizou. E nós somos chamados, como nós estamos assistindo aqui, vendo aqui, lendo aqui da palavra de Deus, para o mesmo. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, este é o sentimento espiritual que Jesus tem. A família para Jesus é aquele que faz a vontade de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Queridos irmãos, estes dois homens estavam trabalhando para o seu sustento. Este Jesus apareceu diante deles e chamou para seguir. Que negócio é esse? E a palavra diz que eles deixaram tudo e seguiram. Ainda hoje, pela graça de Deus, há pessoas que são chamadas ao campo missionário e deixam tudo para servi-lo. E não para uma vida glamourosa, rica, uma vida de serem famosos, mas para uma vida de serviço. Eles perdem a vida por amor de Jesus. Alguns priorizam isso sem sair da sua casa, sem sair da sua cidade, mas fazem uma mesma coisa. Eles deixam tudo, deixam a prioridade, muitas vezes, e seguem a Jesus. Que Deus nos guarde de fazer a vontade de Deus. A nem todos Jesus chama para o que a gente chamaria ministério do tempo integral. Mas alguns Deus chama. E é este que Deus chama, Deus vai suprir as nossas necessidades. E este é o exemplo daquele que segue, obedece à vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas, como nós vemos neste versículo 2, para alcançá-la, nós precisamos não nos conformar com este mundo. Para alcançá-la, nós precisamos apresentar, olha aí, não é o espírito, é o nosso corpo em sacrifício vivo. Você viu aí? Você viu aí? Porque nós estamos dispostos a apresentar o nosso espírito. Mas nós estamos sendo chamados para conhecer a perfeita vontade de Deus, a sacrificar, a apresentar este corpo em sacrifício vivo, santo, separado para Deus e agradável a Deus. Que é o culto racional, ou seja, eu conheço a Deus pela razão, pelo que eu leio dele. Então é aqui que eu descubro o que agrada a Deus e eu tenho que fazer o meu corpo tornar-se este sacrifício que agrade a este Deus da palavra. Se eu fizer isso e não nos conformar com este mundo, eu vou conhecer a verdadeira vontade de Deus. Que Deus nos ajude em nome de Jesus a conhecer a vontade de Deus, como nós estudamos, a aprender que a vontade do homem, ela pode vir da nossa razão, do nosso desejo, mas se a nossa vontade vier da obediência a Deus, glorificará a Ele. A nossa vida será uma vida que glorificará a Ele. E esta obediência tem poder sobre as outras duas. E se nós não queremos, se nós queremos ser estes crentes que não vivem pela vontade da carne, então nós já aprendemos também neste estudo de hoje a como fazê-lo. Que Deus abençoe a você na sua sala de aula e na sua vida com Cristo, em nome de Jesus. Amém.